Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do podcast Mauro Rauschel, Inteligência, Conexão e Estratégia. Um espaço onde nós debatemos o desenvolvimento do Rio Grande do Sul com profundidade, com conexão entre saberes e visão de futuro. Hoje nós vamos tratar de 4 pilares essenciais para o crescimento de qualquer atividade, mais especificamente para a piscicultura, que é o tema do debate também da primeira Que Bom, que vai acontecer em Bom Retiro do Sul, de 7 a 9 de novembro de 2025. Vamos falar sobre o agronegócio no estado, vamos falar sobre investimento, acesso ao crédito, as políticas públicas do governo federal, estadual e municipal, mas também a formação de pessoas, tão importante e tão estratégica para o desenvolvimento de qualquer atividade. E para isso, nós temos 2, 3, 4 grandes convidados importantíssimos para o dia de hoje. Estarão conosco aqui o ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, o ex-governador e presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, a superintendente da pesca no estado do Rio Grande do Sul, Ana Spinelli, e para falar de formação de pessoas, o Lucas Baldiceroto, CEO do CIEE Rio Grande do Sul. Vamos conversar sobre os caminhos que se abrem com o fortalecimento da cadeia produtiva da piscicultura, o papel estratégico do crédito, o apoio institucional do governo federal e como os jovens devem ser preparados para esse promissor mercado de trabalho que se abre. Bom, temos aí temas sensacionais, temos convidados muito especiais, então fique com a gente porque o episódio começa agora. Bom, estamos retornando agora para dar continuidade ao segundo bloco e vamos começar um bloco de perguntas aos nossos convidados que estão comigo aqui à mesa, o ministro Turra, Lucas Baldiceroto, Ana Spinelli. E neste contexto, ministro Turra, vou começar com o senhor. O ministro Turra, que foi ex-ministro da Agricultura, presidente do Conselho Consultivo da BPA, participa aí de um conjunto de ações e atividades em várias instituições voltadas à proteína animal, e que, sem dúvida, é uma das grandes autoridades ainda no Estado e no Brasil relacionadas a esse tema. E lhe pergunto, ministro, a produção de bovinos, ovinos, suínos, frangos, já são uma realidade no Brasil, no Rio Grande do Sul. E como é que o senhor enxerga a piscicultura? Ou seja, a piscicultura pode ganhar mais protagonismo dentro da cadeia de proteína animal brasileira, Qual seria a articulação institucional que nós deveríamos desenvolver aqui no Estado para que a gente possa fazer com que isso aconteça de forma integrada entre Estados, municípios e a União? Bem, toda proteína animal, ela teve momentos, e naturalmente momento de produção insuficiente, de repente o consumo aumentou internamente, abriu-se também uma janela para exportar, e na medida em que havia a demanda, teve que haver a oferta também. Piscicultura é algo que efetivamente eu não posso calar diante da inércia que o Brasil tem de ser importador de pescados do mundo inteiro, principalmente do Chile. Mas nós somos importadores de peixe da China, de outros países também. Com um potencial incrível, 27% das reservas aquíferas do mundo. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, lagoas, lagos, açudes, a água não falta, os corredores aí e também os valos para a irrigação das lavouras de arroz. Sim. Tudo isso poderia ser um fator de uma riqueza imensa. Incrível, mas dentro da proteína animal, o Paraná, que parecia um estado diferente, sem as mesmas condições que nós, a não ser Itaipu que eles têm, eles se avançaram, aprenderam e estão hoje produzindo significativamente tilápia e outros peixes em diferentes cooperativas, em especial do Paraná. Então é algo que é inconcebível que o Rio Grande do Sul, por exemplo, não tenha tomado a dianteira e outros estados do Brasil não tenham seguido também. E o Brasil hoje é um importador líquido, poderia ser exportador, abastecer melhor o mercado interno e
ter excedentes exportáveis em grande quantidade, porque nós temos clima para a gente e temos adaptação a climas. Sim. Não é difícil se precisar água mais fria ou mais quente, você hoje, com sistemas energéticos, fazê-lo, né? Sem dúvida. Então não há alguma dificuldade. Eu recordo que há 35 anos atrás eu visitei um criatório na Amazônia, de pirarucu, tambaqui e vários, matrinchã, outros tipos de peixe que tem lá na região amazônica. Sim, são os peixes nativos daquela região. Exatamente. E eu fiquei pasmo, admirado de ver criatórios enormes no Xingu, no Rio Negro, Solimões, criatórios imensos já naquela época, de peixes imensos, peixes assim de alto valor, disputados em mercados, e aqui no sul demandando e nem tendo esses peixes, o que é lamentável. E o senhor enxerga, que o senhor acompanha naturalmente pela sua experiência, né, toda a força, né, e o protagonismo das nossas cooperativas aqui no estado do Rio Grande do Sul, então toda a experiência de integração que nós temos. Sim. O senhor enxerga que, por exemplo, Cevale e Copacol no Paraná, o senhor falava um pouco sobre isso aqui no bastidor, podem ser inspiração para que as nossas cooperativas venham para esse mercado também? Serão. Até porque veio há poucos dias, dia 1º desse mês, a Alar veio e se instalou aí em Nova Araçá. E um dos desejos do presidente Irineu, que é gaúcho, é aí de Camaquã, aliás, de Canguçu. Um dos desejos dele é ter breve um criatório, vários criatórios nos integrados, começando por eles, é um adicional de renda para ter, além do frango, o peixe. O pequeno produtor, pequeno proprietário, é a característica do integrado da avicultura. Com alguns hectares, você pode ter 1, 2, 3, 4, 5 aviários, mas sempre há uma lagoa, alguma coisa que poderia adicionar uma renda com um criatório de peixes lá também. E é o que vai acontecer a partir daí. E também a Cevale, que não tem unidade aqui, ela está no Rio Grande do Sul. Ela já está, tem depósitos aqui, vai investir aqui também. Ela já está até há mais tempo. Então é o início, e como você estava me falando, você mesmo tem um criatório. Sim. E está acreditando e vai investir também. Exatamente. Muitos outros virão. Esse exemplo vai seguir. Acho que não imaginamos, além de 5 anos, o Rio Grande do Sul vai ter como produção bem de peso específico forte a piscicultura como mais uma alternativa. Que bom, e a notícia que o senhor traz é importante para nós, né, Ana, que estamos à frente aí da organização da primeira Aquibom, que é a primeira feira da aquicultura do estado do Rio Grande do Sul, que vai acontecer em novembro. E importante que isso o ministro traz para a gente motivação, né, traz para a gente entusiasmo e coragem para fazer os investimentos, né, porque a gente sabe que não é simples, né, apenas querer produzir o peixe, né, tem todo um processo, né, de uma cadeia que precisa ser desde a produção de alivinos, a indústria de ração, né, ou as alternativas à ração que existem, né, mas o processo te engorda, né, o abate e principalmente a distribuição, e o senhor sabe muito bem disso, como distribuição às vezes é a chave de qualquer atividade, né, do agronegócio. Mas Ana Spinelli é a superintendente federal de pesca e aquicultura aqui do Rio Grande do Sul, né, tem um trabalho imenso pela frente, tem um grande desafio, né, e que bom que tu estás conosco, Ana. A gente acha importante, né, que todas as esferas de governo, né, federal e estadual, estejam presentes conosco nesses debates, mas também na feira, né, que bom. E a minha primeira pergunta, Ana, é que assim, o MPA tem grandes desafios, né, depois dessa várias tentativas da separação do Ministério da Agricultura, do Ministério da Pesca, e agora consolidado. Tem muitos desafios, né? Seja na pesca artesanal, na pesca industrial, mas principalmente no contexto que nós estamos aqui, a aquicultura. Dentro deste espectro, assim, olhando para a nossa realidade, quais são hoje os principais desafios que você enxerga e as oportunidades, né, que a piscicultura do Rio Grande do Sul, já aproveitando um pouco até da informação que o ministro Turra nos trouxe, na visão do governo federal, né, e como superintendente, como você espera que a tua atuação possa contribuir para criar esse ambiente, né, mais propício para desenvolver essa atividade? Bom, Mauro, eu acho que é de conhecimento teu e de várias pessoas que acompanham a aquicultura,
O nosso grande entrave no estado é o licenciamento ainda do cultivo da tilápia, né? Que é a espécie que mais tecnificada, que melhor tem mercado, né? E então esse é um grande problema, porque ainda há uma insegurança, porque hoje a maioria dos licenciamentos se dão pelo município. Então, alguns municípios até fazem o licenciamento, outros não fazem, porque tem alguma insegurança, porque isso foi um processo judicializado no passado, né? Uma tentativa de liberar o licenciamento. Acho que esse processo já tem mais de 20 anos, talvez o Mauro acompanhe, né? Então, durante muito tempo foi discussão do Ministério Público Federal, chegou-se a um acordo, e hoje falta um pequeno detalhe para que se conclua o acordo que foi feito com o Ministério Público Federal para, então, poder, né, fazer o licenciamento sem nenhuma insegurança para os municípios, os gestores municipais, né? Então, ontem mesmo eu estive conversando com o Matheus Leal, que é assessor do secretário adjunto Camardelli, né, que acompanha mais de perto essas questões ambientais no estado, né? E ele me falou dessa dificuldade ainda de ter que vencer essa etapa, né? Então eu penso que no momento que isso se der, tudo pode fluir com mais tranquilidade, porque o aquicultor que não tem a sua licença, ele não acessa o crédito, né? Então ele não pode nem colocar no talão dele de produtor a tilápia, né? Recentemente eu estava buscando uma negociação junto à Conab. A Conab hoje compra e tem demanda muito forte para proteína animal, porque ela fornece só na região metropolitana alimentos, né, para mais de 100 cozinhas solidárias. E a proteína é mais difícil, né, para se adquirir, né, porque tem todas as questões sanitárias também, que envolve o processamento. E estávamos fechando uma negociação e aí veio o entrave do talão do produtor. Sim. Então, realmente, eu penso que no momento, vencida essa questão, a gente pode avançar muito mais, porque é uma demanda reprimida que existe, né? Principalmente para tilápia. Filé de tilápia entra muito bem na dieta, tanto até, né? Eu já fui procurada uma vez pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que tem uma demanda enorme, porque é necessário colocar na dieta dos pacientes, né? Então, é isso. A gente pensa que... Me perguntou qual é o meu maior desafio. Eu penso que se eu conseguir vencer isso, a gente já deu uma boa contribuição aí para o desenvolvimento da aquicultura no estado. E as experiências, como você está no governo federal, naturalmente você faz muitas trocas, né, com conhecimento de colegas da superintendência de outros estados. Essa é uma realidade muito característica só do Rio Grande do Sul, esse desafio do licenciamento, e o governo federal teria condições, através da superintendência ou das instâncias do Ministério, de atuar mais presentemente para a gente tentar superar esse desafio? Porque esse é um tema, né? Eu estou começando a acompanhar o trabalho da Câmara Setorial, nós falamos um pouco sobre isso mais cedo também, né? E lá na Câmara e nas reuniões tanto da Associação dos Tilapicultores quanto na Tilápia RS, a questão ambiental sempre é o grande desafio. Tem o desafio político, naturalmente, que eu acho que a gente até consegue transpor, mas a questão técnica, talvez, né, os órgãos federais pudessem dar uma contribuição. Você enxerga assim? Eu penso que a gente já deu uma boa contribuição na medida que o IBAMA foi partícipe dessa negociação desde o início, né, e sempre se mostrou favorável a construir algo com bases sustentáveis, obviamente, do ponto de vista do IBAMA, a questão ambiental, né? Mas eu acho que agora é um aspecto técnico, político, um pequeno detalhe que precisa ser vencido, sabe? E eu vejo, assim, a gente, nesses últimos anos que a gente teve esses eventos climáticos extremos, né, os nossos piscicultores sofreram muito. Muitos estão bastante endividados, Mauro, ainda não conseguiram se reerguer,
né? Começando lá na pandemia, porque eles têm muito o mercado de restaurante como sendo seu consumidor, né? Então eles já sofreram lá na pandemia, depois vieram secas, enchentes, sabe? Então a gente tem tentado apoiar esses piscicultores para se reerguerem, se reorganizarem, mas sempre bate no entrave do licenciamento, né? Ou tanto para acesso ao crédito, um crédito mais subsidiado, quanto acesso ao mercado institucional, né? Então, eu penso que realmente essa é a questão importante a ser vencida, né? Não que não se trate também de outros assuntos, né? Que tu me perguntasse sobre outros desafios, eu acho que a qualificação do produtor, né? A profissionalização do produtor também. Né? Não sei se é porque é uma cadeia que ainda não se organizou, né? Então o produtor ainda não aposta muito, fica como uma atividade muito secundária dentro da propriedade ainda, né? Se eu tenho uma safra para vender na Semana Santa, para mim tá bom, né? É um tanto a mais que entrou de recurso monetário na propriedade. Então ainda falta que o próprio produtor desperte para essa oportunidade de mercado que tem, né? Então, mas a gente tem trabalhado questão de qualificação. O Ministério da Pesca e Aquicultura fez parcerias tanto com a FURG, com o UNB também, fez com... Não, eu digo estadualmente, com a Unipampa, que é o único curso de engenharia de aquicultura que nós temos no estado. Foi o engenheiro aquícola essa semana, inclusive, fica aqui o nosso... é verdade, foi. Parabéns aos nossos estado, engenheiros aquícolas, que a gente espera que sejam mais, né? É um curso ainda novo, mas que ainda o Ministério está apoiando para estruturar melhor, né? Esse curso, especificamente lá no campus Uruguaiana, da Unipampa, né? E esse centro que a gente já tem lá de maricultura, lá da FURG, também, que tem um potencial também para produção de camarões, né? Sim. Em cultivo também. Também tem sempre um mercado muito, muito aquecido, né? Então, o Ministério também tem olhado para isso, né? Da qualificação dos técnicos, que é fundamental para dar esse salto tecnológico que a gente precisa dar no Estado ainda. Né? Então, quando o ministro falou da questão da tecnologia, por exemplo, nós não temos a produção em tanque-rede, a gente não usa águas da União no Estado, né? Que é o forte da produção do Paraná. Né? A gente tem, de fato, as dificuldades climáticas, né? Vivemos num estado mais frio. As regiões do Paraná, onde é mais desenvolvida, já são regiões um pouco mais quentes, né? Então, tem regiões que nós não temos como produzir tilápia no estado, que a Serra Gaúcha, por exemplo, não, é impossível, né? Truta, não dá truta. Aí teríamos que optar por outras espécies, Claro, tem algumas iniciativas ali nos aparatos da Serra de produção de truta, mas ainda, né, incipiente ainda. Mas eu acho que a gente tem, né? Daqui a pouco, pois não. Só um minutinho para Mauro, traz o microfone mais para você. Ah, perfeito. Eu posso vir mais para cá também. Tudo bem, melhor. Tá. Podemos continuar. 1, 2, 3. Sem dúvida, né, Ana, que isso são vários aspectos. E aí você falou de crédito, né? O presidente do BRDE e ex-governador Ranolfo está chegando aqui em seguida também para participar do debate, né? Até porque o BRDE, junto, né, com o Badesul, são agentes de fomento aqui do Estado, e a gente pode falar ainda de BNDES, enfim, de outras fontes de financiamento, né, mas ainda são escassos. Né? Nós, particularmente, né, eu dizia para o ministro Turra mais cedo, nós estamos fazendo nosso primeiro projeto de produção indoor, né, através do sistema de RAS, né, e os investimentos são bastante elevados e sem um financiamento, né, público, ou pelo menos o financiamento subsidiado, vamos dizer assim, é muito difícil você começar uma atividade onde, né, você não tem toda a cadeia estruturada. Então, isso é desafiador. Mas a gente falou um pouco aqui, né, falamos um pouco da experiência do ministro, das oportunidades que podem vir, né, no futuro com o crescimento da presença das cooperativas, das indústrias, falamos um pouco da perspectiva dos desafios que tem aqui. E aí eu vou passar para o Lucas, né, também, o Lucas Valdiceroto, que é o CEO do CIEE, né, uma das instituições mais relevantes, né, no Estado na formação de jovens, né, tanto do ensino médio quanto até do ensino superior, e agora também
né? O estágio dos pós-graduandos, que também é um grande avanço, aí eu acho que é importante, sem contar esse espaço maravilhoso. Convido aqui, né, que todos que tiverem a chance de virem a Porto Alegre venham conhecer aqui o CIEE, né, aqui o ICTS, né, um centro, o Lucas provavelmente vai falar um pouquinho disso mais tarde, né, do papel do ICTS aqui, né. Nós estamos instalados aqui com o nosso instituto, com a faculdade, porque enxergamos aqui realmente um espaço importante. Mas, Lucas, sem dúvida, né, assim, hoje nós temos nesta área mais do campo, né, a Emater como um papel importante, a Embrapa como um papel importante, as universidades, os colégios técnicos, né, antigamente a gente falava muito dos colégios agrícolas, né, ministro, mas os colégios técnicos, profissionalizantes. Olhando, mas além disso, o CIE atua então muito fortemente, né, e praticamente em todos os segmentos da economia, né, não é diferente também no campo. E considerando esse ambiente, hoje do jovem está muito focado na tecnologia, né? Você vive aqui, o CIE tem investido muito até em programas, né, o próprio espaço aqui de inovação tecnológica, a inteligência artificial. Como é que você vê, Lucas, né? Como é que o CIE enxerga, né, que essa juventude possa ser incentivada, né, a atuar nas cadeias produtivas como a piscicultura, né? Como é que o conhecimento técnico, a inovação, né, a ciência pode, né, e claro, um valor importantíssimo nesse momento que é a sustentabilidade, como é que isso pode, como é que o CIE pode se inserir neste processo? Porque não tem uma empresa, né, ministro, hoje que o senhor seguramente atue, acompanhe, que não reclame de falta de mão de obra qualificada e preparada. Como é que o CIE está pensando nisso, Lucas? Bom, Mauro, assim, na verdade, ouvindo aqui, primeiro essas sumidades aqui, que são figuras que têm todo o conhecimento na área, mas é importante, acho que o primeiro ponto é uma divulgação e uma estruturação melhor dessa cadeia toda, porque ela ainda é muito nova. A nível de investimento, as questões empresariais, a divulgação, ao conhecimento da própria sociedade relativo de como isso tudo acontece, como ocorre. Acho que o primeiro ponto que pode trazer muito interesse ao jovem é entender um pouco melhor. Eu ouvindo aqui, sinceramente, a Ana falando e o ministro, eu até me surpreendo que existam ainda legislações que, ao invés de auxiliar o empreendedor, o produtor, aquele que realmente quer fazer com que se tenham possibilidades de criação de novos postos de trabalho, de gerar economia, de trabalhar dentro de um segmento que é pouco explorado, mas que tem uma demanda bastante grande. Eu me surpreendo que isso não esteja já superado, né? Então, passando por esse ponto, a questão da divulgação, esse tipo de movimento que vocês estão fazendo, Mauro, agora com essa feira aí, que vai ser feita em novembro, né? Sim. Para que as pessoas entendam, conheçam e que efetivamente criem um interesse maior. Tudo que se fala para o jovem relativo à tecnologia e empreendedorismo é de interesse deles, né? A gente está falando aqui do agro, né? Não especificamente aqui da parte da piscicultura, mas hoje os drones, que são uma realidade, tanto para a parte de que você vai semear, o que você vai fazer a parte do pulverização, né? Nossa, isso aí é super, super atrativo para o jovem. Ontem estava me comentando um dado que, apesar de termos milhares de drones aí sendo pilotados, né, manuseados pelos técnicos, o quantitativo de técnicos licenciados, ou seja, que tenham aí a carteira de motorista para drone, vamos dizer, não chega a 10%. Então, me parece que existe um processo ainda estruturante que tem que ser mais bem delineado, muito mais divulgado, para aí a gente poder trabalhar um pouco mais, porque o jovem realmente hoje, Mauro, conhece muito pouco, né? Muito pouco. Se a gente conseguir levar para ele esse conhecimento, essa ideia e essa possibilidade, olha, eu vejo com excelente olhos um mercado aí crescente. Eu tenho até essa experiência própria de nós estávamos procurando estagiários, né, de técnico agrícola, e eu fui até o Colégio Teutônia, que é uma das escolas formadoras de técnicos agrícolas do Vale do Taquari. Eles não têm alunos hoje disponíveis, né, para que possam nos atender, ou seja, há uma carência. Até quem está formando não está formando gente suficiente. Sim. E muitos dos que estão se formando, ministro, estão se formando,
mas não para atuar na piscicultura. Eles querem estar na bovinocultura, querem trabalhar com animais pequenos, porque hoje o ambiente de pet shops também é um ambiente que tem criado novas oportunidades, né? E é legítimo, né? Para nós que somos produtores, isso acaba sendo um problema, mas o ministro até acho que se manifestou. O senhor tem uma consideração para fazer sobre isso também? É exatamente sobre isso. Primeiro, eu concordo plenamente que a atividade será rentável, fantástica, se ela tiver atrás dela um trabalho profissionalizado, técnicos acompanhando, formação. Isso é importante. Inovação é para tudo. O que eu percebo é que o Brasil já deu alguns passos, mas não sei se está atrasado ou avançado, comparando com alguns países do mundo, em alguns setores muito avançados, em outros atrasado, e é o caso da piscicultura, quando nós temos tanta possibilidade. Mas o que eu vejo é que nós já avançamos bastante. Por exemplo, eu recordo, há 26 anos, eu estava no Ministério, chegaram 2 líderes aqui da região da Serra, me falando assim, nós estamos destruindo 1.000 hectares por ano de parreiras. É uma atividade que já morreu, você foi, tudo bom. E eu fiquei guardando um número que eu tinha. Enquanto o Brasil consumia 2 litros, 2 garrafas de vinho por ano, média, Brasil, a França consumia 50, a Itália 45, outros países também. Um nível, então eu digo, não é porque a turma aqui efetivamente não tenha espaço para consumir mais. É que o produto não é o melhor. E para chegar melhor tem que ser feito por mãos que saibam fazer. Então chamei um japonês que trabalhava no Ministério e perguntei, você poderia me fazer um diagnóstico sobre a situação da uva e o vinho, vitivinicultura no Rio Grande do Sul? Você poderia estudar, teria um tempo para ti? Eu disse, não, eu já tenho estudo aqui. É só questão de mudar de sala, eu busco. Está feito, eu já sei o que é. Tem que começar com videiras melhores, inovar trazendo videiras novas. Você não faz vinho bom com videira ruim. E nós temos vinhas que vieram com os nossos imigrantes, ultrapassadas, mal, nunca foram substituídas. Então aí nós descobrimos, bom, é fácil trazer, dá para trazer, vamos fazer. Aí melhorar as cantinas, levar enólogos para dentro, que não existia enólogo dentro de uma cantina de vinho. Então imagine, a gente tomava água misturada com alguma tinta, né? Ou pior. Então já começamos a organizar melhor. Vieram pequenas cantinas, se você andar aqui no Rio Grande do Sul, Antônio Prado, Flores da Cunha, por exemplo, Bento, Caxias, etc., você encontra cantinas primorosas, que dão um banho em cantinas europeias, lindas. Nós conseguimos também fazer com que a gente tirasse a ideia, bom, vinho bom só dá aqui na Serra. Não, Dom Pedrito e etc., regiões que não tinham, passam a ter bom vinho. Sim. O Rio Grande do Sul tem terras ótimas para isso, mas tudo atrás é ensinamento, é o técnico, é o aprendizado, pessoas especializadas, e tem que ter para tudo. Nação rica é aquela que tem atrás de qualquer produto tecnologia, inovação, ciência, capacidade, conhecimento. Sem isso não vai. Até mesmo no setor lácteo, nós somos um país que apanha. Todos os anos somos importadores de lácteos, como de pesca, e com o maior rebanho do mundo, sendo o maior exportador de carne do mundo. Como é que você pode admitir isso? Porque o setor lácteo, antes era o leite colhido, jogado num tarro à beira da estrada, com o sol, com o frio, com o calor, sujeira, lá esperando um caminhão, um ônibus que viria para carregar e levar para algum lugar distante. Outra coisa, o leite não é um produto de passeio, ele tem que ser transformado logo. Tem que você industrializar, fazer alguma coisa com ele, o queijo, ou seja o que for, logo, próximo. O custo não suporta. E então a gente via a desgraça, e que se vê ainda hoje, é um setor que ainda está um pouco para trás. Mas, por exemplo, veja, nós temos aí como um belo exemplo a avicultura. Eu cito porque vivi e compreendi.
A gente entendeu que para ter sanidade teria que ter telamento. Para sustentabilidade não precisava trazer energia elétrica, mas energia solar, energia eólica, e lá se foi. Então o telamento evitou a influenza aviária. Nós somos o último país do mundo a ter tido um caso, só que o nosso conteve e tudo. Por que conteve? Porque logo adiante tinha um aviário profissional, com telamento, com cuidados, com tapete sanitário e tudo bem. Então, imagine, foi o único país do mundo também que até hoje, eu bato na parede e na mesa, Sim. conseguiu erradicar cumprindo um protocolo da OIE. Ou seja, abate, destrói ovos, se for o caso, em terra, profundidade tanta, abate tudo num raio de tanto, fizeram o dever de casa. Resultado, um caso e se foi. Pode ter outro, mas é mais difícil porque a gente profissionalizou e as pessoas conhecem, sabem, elas levam lá dentro conhecimento, ciência. Então não adianta você fazer alguma tarefa, seja o que for, que te renda, que te possa trazer recursos sem conhecimento. E nisso CIE presta um serviço extraordinário, abre as portas para tudo. O BRDE está aqui, o nosso presidente Ranolfo, que tem assim uma sensibilidade para as coisas que me impressiona. Eu estou dizendo sem encomenda, mas eu fico pasmo de ver lá no BRDE como ele compreende logo onde é bom, onde não é para aplicar ou não. Então eu acho que são instrumentos e agentes que podem nos ajudar no tema que nós falamos, pesca, riqueza. Nós somos importadores de pescado, com toda a água que nós temos. Os chilenos exportadores, nadando de braçada. O que há de diferença? É que eles compreenderam que podia ser uma riqueza, trabalharam, aprimoraram. Eu fui lá e vi. Eles têm escola de pesca e especializada, por exemplo, em determinadas espécies, né? Sim. Então eles já sabem até isso. E eu vou aproveitar até para fazer um relato e também agradecer já a presença aqui do presidente do BRDE, ex-governador e querido amigo, né, colega secretário. Tive a honra e a felicidade de trabalhar ao lado dele, aprendi muito. De relatar e um pouco trazendo essa experiência que o senhor trouxe da questão da vitivinicultura, né? Quando em 2019 nós começamos lá na propriedade a pensar no desenvolvimento da piscicultura, nós fomos fazer uma encomenda de mercado, uma pesquisa de mercado para entender quem era o público consumidor, para quem que a gente poderia vender e se havia mercado. Que se tinha, sabia, mas a gente queria entender um pouco melhor esse mercado. E esta experiência, essas experiências às vezes mal sucedidas do passado, como o senhor trouxe aqui, e a gente ainda às vezes enfrenta desafios no vinho gaúcho, porque alguns têm preconceito, porque o vinho argentino, o vinho italiano é melhor do que o nosso, isso não é verdade. A gente percebeu na pesquisa que a Univates fez para a gente, quando centenas de empresas que prestam alimentação no almoço para os funcionários e escolas que tinham merenda escolar, não usavam o peixe como uma alternativa de proteína. Um percentual pequeno era o preço, porque o peixe naquele momento ainda tinha um preço mais alto do que às vezes o frango ou ou a própria carne suína, mas a maior desconfiança era a questão da procedência. Ou seja, as nutricionistas que estavam nos refeitórios das empresas que estavam na merenda escolar desconfiavam da origem do peixe e por isso não recomendavam. Ou seja, veja que isso tudo tem a ver com necessidade de ter o cuidado, o zelo de investimento em infraestruturas de abate adequadas, de congelamento ou de resfriamento adequados, para que o produto possa chegar com segurança à mesa, né, do nosso consumidor. Essa diferença das cooperativas do Paraná, que vão nos ajudar muito, LAR, por exemplo, e a Cevale já estão aqui. Agora a LAR chegou há poucos dias e vai estar aí. Você vai no supermercado, você encontra o produto pré-pronto. Você só chega, bota no air fryer ou no forno, está pronto. E então inspira confiança. Porque efetivamente eu próprio fui em feiras aí no litoral e alguém vendia peixes e eu fiquei muito desconfiado. Porque digo, isso aqui primeiro, higiene, será que tem? E dava para ver que não tinha. Que carne é essa? Traíra. Mas podia não ser.
Não é uma coisa que te inspira confiança. Sim. Então isso não vende, isso não dá lucro. Tem que ser hoje tudo profissionalizado. Sim. O consumidor quer produto de qualidade, pobre ou rico. Porque não se faz, por exemplo, um tipo de frango para exportar e um para o mercado interno. Não. A gente tem um padrão único para o consumidor europeu, italiano, francês, inglês, e um para nós aqui do interior do Rio Grande do Sul. É o mesmo padrão. E tem que ser assim, pescado. A indústria não vai bem se a gente lançar no mercado aí peixe dentro de um tambor, alguma coisa, você chega e pega. Que nem eu vi na Índia, como é que eles abatem um frango na frente da gente, lá nas lojas bonitas, e coloca num panelão de água quente, tira nas penas com uma facilidade enorme e junta num jornal que sai todo o jornal impresso. Então aí é isso que eu vi. Exatamente. Mas também qual é o consumo lá? 4 quilos habitante ano. Na Índia, sabe qual é aqui? 45 quilos habitante ano de frango. E deveria ser aí 20 de peixe. Sim. Porque é uma comida saudável. Eu acho que rica, o ômega 3, que é muito rico para os jovens, né, para as crianças principalmente. É uma riqueza que nós temos pela frente para descobrir. Bom. Bem, nós estamos aqui se encaminhando para o encerramento deste bloco, né? Quero agradecer mais uma vez aqui a presença do Lucas, do ministro Turra, da Ana, que vão continuar com a gente aqui. Nós vamos fazer um rodízio, né? O ministro Turra parece ter um outro compromisso. Então o presidente do BRD, o governador Ranulfo, vai entrar na bancada agora aqui no próximo bloco. Né? E já deixando aqui o governador, que deve estar lá tomando um cafezinho, deixando claro para ele que nós estamos interessados em saber nos investimentos que a piscicultura vai ter aí a partir do BRDE. Então, meu agradecimento e fiquem com a gente que em seguida a gente continua com o terceiro bloco. Estamos retornando para mais um bloco e fazendo um debate importante aqui no nosso Mauro Rauschel Inteligência, Conexão e Estratégia, o podcast que está falando um pouco mais sobre desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul, sobre perspectivas, negócios, futuro, mas com um foco específico neste momento de debate na primeira Que Bom e dos impactos que a feira pode produzir na piscicultura do estado do Rio Grande do Sul. E agora vou passar a palavra aqui para quem chegou recentemente, está aqui conosco, o presidente do BRDE, ex-governador Ranulfo Vieira Júnior, que, dentre outras atividades, ocupa agora uma posição estratégica dentro do banco. E, presidente Ranulfo, obrigado pela sua presença. O BRDE tem se destacado, e a gente que acompanha o dia a dia da divulgação de tudo aquilo que é desenvolvido pelo banco, é um importante agente do fomento do agronegócio gaúcho, do agronegócio da região sul. E como que o senhor hoje visualiza o papel do BRDE dentro desse contexto da piscicultura, de eventuais projetos, linhas de crédito que possam ser ofertadas para aqueles que pretendem investir nesse setor, que é um setor que está começando, que está se estruturando e que pode ser estratégico aí para o desenvolvimento econômico do estado? Bom, primeiramente, Mauro, é um prazer, uma satisfação estar participando aqui do podcast Mauro Rauschel, Inteligência, Conexão Estratégica. Quero saudar aqui o Lucas, saudar a Ana Spinelli, que representam o CIEE e o Ministério, o MPA, Superintendente do Rio Grande do Sul, Ministério da Pesca. Eu vou aproveitar esse momento, Mauro, que tu está nos proporcionando aqui, para falar um pouco, uma breve introdução a respeito do BRDE, e aí já vou fazer, vou tentar te dar a resposta aí da indagação que tu estás nos fazendo. O BRDE é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, nasceu há 64 anos atrás. O nosso lançamento foi lá em 15 de junho de 1961, por uma iniciativa dos governadores Leonel de Moura Brizola, governador do Rio Grande do Sul à época, Celso Ramos, governador do estado de Santa Catarina, e Ney Braga, governador do Paraná. Eles resolveram, então, criar um banco voltado ao fomento, ao desenvolvimento econômico do extremo sul do Brasil. Por quê?
No entendimento desses governadores, àquela época, o poder central, a União, não tinha uma visão adequada no fomento do desenvolvimento econômico do extremo sul do nosso país. Assim nasceu o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, e há 64 anos vem fomentando o desenvolvimento econômico e social do extremo sul do Brasil. Eu aproveito esse momento para compartilhar alguns dados do nosso último balanço de 2024. Nós fechamos 2024 com um patrimônio líquido, um PL de 4,5 bilhões de reais. Nós fechamos 2024 com uma carteira de crédito de 25 bilhões de reais e nós fizemos negócios nos 3 estados do extremo sul que chegaram a cifra de 6 bilhões de reais em negócios, foram mais de 13.500 contratos. Nós estamos presentes hoje em 1.196 municípios dos 3 estados do sul do Brasil, o que equivale a 96% dos municípios do extremo sul do Brasil, presentes nos municípios com negócios nesses municípios, por assim dizer. Um outro dado importante, especialmente nesse momento que nós vivemos, né, de todos os negócios realizados ao longo do ano de 2024, e se eu retroceder um pouco no tempo, isso vai ser muito semelhante nos últimos 2, 3, 4, 5 anos, 82% de todos os negócios do BRDE estavam linkados às ODS, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Plano 2030 da Organização das Nações Unidas, da nossa ONU, né? Ou seja, uma comprovação de que o BRDE verdadeiramente é conhecido e reconhecido como Banco Verde, e os negócios demonstram, né, essa nossa questão. Também eu aproveito esse momento, a sustentabilidade está no nosso DNA, mas a questão da inovação, da tecnologia, também muito presente. Nós éramos responsáveis, embora atuemos somente em 3 estados do Brasil, fomos responsáveis ao longo do ano de 2024 pela distribuição de 54% dos recursos da FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, é um órgão ligado ao Ministério da Inovação, Ciência e Tecnologia. Então, efetivamente, sustentabilidade e inovação é aquilo que corre nas veias do BRDE, por assim dizer. Também, eu aproveito esse momento para dizer o seguinte, até 2016, 2017, 99% dos recursos do BRDE tinham como origem o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o maior banco de desenvolvimento do nosso país, né? E é um funding importante, é uma fonte importante, mas se eu pegar um dado de 2024, o BNDES foi responsável por 53%. Porque nós buscamos a diversificação de fundings. Hoje nós temos grandes fundings internacionais, nós temos aí o Banco Mundial, nós temos o BEI, Banco Europeu de Investimento, temos a CAF, temos o BID, temos a Agência Francesa de Desenvolvimento. Alguns dias atrás nós assinamos o 4º contrato com a AFD, Agência Francesa de Desenvolvimento, no valor de 120 milhões de euros, o que chega aí quase, né, a 800 milhões de reais. Nós estivemos presentes no encontro do NDB, do novo Banco de Desenvolvimento, chamado Banco dos BRICS, alguns dias atrás no Rio de Janeiro. Nós temos lá com o Banco dos BRICS, com o NDB, negócios também, um já aprovado pela COFIEX, de 300 milhões de dólares, e o outro que está em tramitação na COFIEX, de mais 350 milhões de dólares. A partir de agora, e com essa exposição, eu tenho condições de começar a responder a tua pergunta. O Banco BRDE é um banco público, pertence aos 3 estados do Sul, e aqui o que eu vou dizer é nada contra o banco comercial, o banco privado, enfim, cada um na sua fatia. Como é que funciona lá para nós no BRDE? O tomador, o investidor, o empreendedor, ele vem e apresenta para o banco o seu projeto. E
a nossa equipe técnica qualificadíssima. É importante também que eu diga, o BRDE é um banco enxuto, tem aí 510 colaboradores nos 3 estados do sul do Brasil. A equipe vai estudar e vai verificar qual o programa mais adequado, né, de menor custo, eu diria assim, para aquele empreendimento. Então, nessa área específica, né, que tu me fazes a pergunta, é a resposta que eu te dou. Me apresentem o projeto e nós estamos abertos a isso, né, e a equipe vai moldar qual daqueles programas que nós temos na prateleira, por assim dizer, é o mais adequado para aquela projeção. Essa semana eu recebi um grande empresário gaúcho da área da proteína, eu não vou aqui dizer, mas é uma produção estratosférica que ele tem diária, e ele dizia, nesse encontro que tivemos no banco, que o grande negócio do BRDE para a empresa dele foi o prazo. Ele viveu a vida toda viajando, né? É uma empresa que exporta para mais de 80 países, está presente em todo o mundo, e o que ele não tinha no Brasil era prazo. Ele vinha de fora e os empresários lá, não, aqui nós temos um financiamento 8, 10 anos, 12 anos, e no Brasil não tinha isso. E num dos negócios que ele tem conosco no BRDE, o prazo é de 22 anos, de um funding desses, de uma fonte dessas internacional. Então nós temos que ver exatamente o negócio, o projeto, a que ele se destina, o principal motivo é o prazo, é a taxa de juro, enfim, uma série de circunstâncias, e aí nós vamos moldar e mostrar, né, qual a fonte de recurso melhor para aquele projeto. Estamos lá abertos, né? Não tenho dúvida, Mauro, que essa possa ser uma área de futuro, né, não só para o Rio Grande do Sul. A economia do extremo sul do Brasil, ela tem uma vocação muito semelhante, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tanto é que os negócios do banco giram em torno de 48%, 46%, giram em torno do agronegócio. E por que isso? Porque a vocação, né, dos 3 estados, a vocação maior, eu diria assim, dos 3 estados do sul é o agro no sentido amplo da expressão, é claro. E eu vejo aí a piscicultura como uma área dessas que tem como crescer. Vou pegar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, hoje também participando de um outro evento, enfim, e conversando com um player importante gaúcho da produção de oliva, né? O azeite de oliva, especialmente, premiado internacionalmente, uma área que, se nós retrocedermos um pouco no tempo, 5, 8 anos atrás, o Rio Grande do Sul não tinha destaque, estava no início, e é uma área que já está trazendo essa certificação, esse reconhecimento internacional importante. Da mesma forma, a área que nós estamos aqui a discutir, e com uma representante do Ministério, a importância que tem, com o CIEE presente, enfim, estamos abertos, né? Nos apresente os projetos e nós vamos buscar aí qual a melhor linha para o investimento. Sim. Presidente, inclusive a gente tem conversado com os agentes regionais do BRDE, já na busca, né, de apresentação de projetos, e talvez a grande experiência que a gente pode se utilizar do próprio BRDE é que o Paraná hoje, né, é o maior produtor de tilápias do país. Ele praticamente sozinho representa 28% de toda a produção, né? Ele produz, né, praticamente, nós produzimos no Rio Grande do Sul 10% daquilo que o Paraná produz sozinho. Ou seja, então nós temos um potencial grande. Seguramente o BRDE deve estar presente em alguns investimentos da piscicultura lá, com o Cevale. Com a representatividade que tem no mercado nacional, no cenário nacional, com certeza a nossa agência de Curitiba, a nossa agência do Paraná, deve ter investimento nessa área. Perfeito. E aí eu acho que isso vale para os nossos espectadores, né, de dizer, olha, o BRDE tem experiências acumuladas, pode ser que nós não tenhamos tanta experiência no Rio Grande do Sul, mas o Paraná e Santa Catarina, que são grandes produtores hoje, seguramente podem emprestar para a gente um pouco deste conhecimento, né, governador? Sem dúvida alguma, né? A expertise que o banco tem de maneira mais aprofundada em determinado estado, ela serve, né, como conhecimento para o estado vizinho, enfim, para
para o componente do banco como um todo. Eu vou, mais uma vez, aqui trazer um exemplo. Eu gosto muito, já trabalhou comigo, o Mauro sabe como é que eu gosto de trabalhar sempre pontuando com exemplos concretos, né? Vamos pegar a maior catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul, que foi a enchente do ano passado, né? Nós buscamos muito a expertise, o conhecimento no trato de questões dessa natureza com Santa Catarina, que num passado não muito distante teve ocorrências, enfim, eventos climáticos, se não do tamanho daquele que nós tivemos no Rio Grande do Sul, muito semelhantes, né? E com muita reincidência, eu diria assim. Então se buscou a expertise, baseado nos casos de Santa Catarina, para a nossa atuação aqui no Rio Grande do Sul, num período pós-enchente, né? Nós fizemos aí, e aí aproveitando, no Rio Grande do Sul, nós fizemos um standstill, que é a prorrogação de vencimento. Imagine, tu és lá da região do Vale do Taquari, que foi severamente atingida, né? O empresário, o empreendedor, que foi atingido e no dia seguinte bate à sua porta um boleto, né, de um negócio havido com o BRDE anos anteriores, enfim, no momento anterior. Se prorrogou tudo isso aí por um ano, está começando a fechar agora a partir de julho desse ano, o vencimento desses negócios todos, só aí foi 1,5 bilhões de investimento que se teve. Nós tivemos um Enfrente RS, programa específico definido para alguns segmentos, permissionários do mercado público de Porto Alegre, permissionários da estação rodoviária de Porto Alegre, permissionários da SEASA, alguns empresários do 4º Distrito e ainda bares e restaurantes em todos os municípios em calamidade, né? Esses 5 segmentos são segmentos que ordinariamente, até pela questão financeira, pelo tamanho, enfim, não se utilizavam no BRDE. O nosso ticket médio de negócio nesse Enfrente RS foi R$ 269 mil. Ou seja, demonstra que efetivamente nós acertamos, né, em optar por esses segmentos específicos aí. Então essa expertise se buscou exatamente na experiência que Santa Catarina tinha, infelizmente, né, mais intensa em eventos climáticos do que nós aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito. Ana, olhando um pouco, né, ouvindo um pouco aqui a fala do presidente do BRDE, né, e aqui faço a correção, pela amizade, pelo carinho, sempre acabo me reportando ao presidente Ranolfo como governador. Ana, percebe-se aqui, acho que a fala, né, do presidente do BRDE ela é importante porque ela traz 2 valores, me parecem importantes, né? Primeiro, o banco se aproxima aí de um público que talvez não demande tantos recursos, demande valores menores, e aí a piscicultura acho que é um demandante, e traz também dados importantes, né, do percentual alto de investimentos em empresas que trabalham com sustentabilidade. E eu acho que isso tudo trabalha um pouco com aquilo que tu falou no bloco anterior, né? Ou seja, a questão do licenciamento, que é estratégico, embora as dificuldades que a gente ainda esteja enfrentando para liberar a produção, mas parece que a gente enxerga aqui, a partir daquilo que tu desenvolve no dia a dia, acompanhando, né, o sistema produtivo ainda sob um olhar federal, que o crédito e a política voltada de acesso ao crédito estão alinhados com aquilo que é importante, produção, mas com sustentabilidade. Com certeza, Mauro, é importantíssimo isso, e realmente para o desenvolvimento de uma cadeia produtiva, né, que ainda precisa ser estruturada, o crédito subsidiado, o fomento, ele é fundamental, né? Não se desenvolve uma cadeia produtiva sem ter esse incentivo, né, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, né? Então, realmente, nós estamos aí nesse momento, como o presidente falou, Santa Catarina, e o Mauro também destacou, Santa Catarina e Paraná são grandes produtores, né? E eu acho que também, se olhar para como eles conseguiram desenvolver essa cadeia produtiva, acho que entrou muito fortemente a questão da integração, né, no Paraná, como um propulsor aí do aumento de produção, né, tudo mais. E
Até no bloco anterior estivemos aqui com o ministro Turra. Com o ministro Turra falando justamente que há interesse, né, também de empresas de desenvolver também essa cadeia produtiva. E isso a gente tem até de conhecimento nós temos um departamento, né, no Ministério, que é vinculado à Secretaria Nacional de Pesca Industrial, que é o Departamento de Indústria do Pescado, que avalia todas essas oportunidades. E, de fato, grandes compradores, importadores, né, principalmente de frangos, suínos, né, outros países que nos demandam esses produtos, eles também perguntam por que não o pescado também? Claro. Né? Se também temos interesse, por que vocês desenvolveram essas cadeias produtivas com tanta, né, qualidade, com tanta... eu digo... Com resultado? Com resultado e por que não o pescado? Se vocês têm condições, se vocês têm um clima que ainda não seja tão favorável ao nosso, mas ainda assim favorável à produção, né? Não estamos falando de nenhum local que temos temperaturas tão baixas, tão extremas, né? Então, de fato, nós precisamos, Mauro, resolver este entrave legal né, da produção da tilápia, que é o pescado aqui que a gente... Que é o grande negócio, o grande negócio, né, que nós temos um pacote tecnológico já desenvolvido, temos um mercado também já bem consolidado, e realmente trazer para a discussão, né, o banco de fomento, trazer pessoas, empresários, quem sabe, interessados, né? Não esquecer também do pequeno, né, do pequeno produtor, que também, como a gente falava antes, pode ainda não ver essa atividade como sendo como oportunidade, ainda ser uma atividade muito secundária dentro da propriedade, né? E eu acho que temos tudo, mas dar o start para o desenvolvimento é preciso que os atores se reúnam, né, e que discutam e que tenham disposição. O governo federal está aqui para dar o apoio necessário, né? Nem todas as questões dependem de nós, como no caso do licenciamento, mas estamos aqui firmemente trabalhando junto ao Estado para resolver esse gargalo ainda existente na cadeia. Mas eu acho que esse inclusive, Ana e Lucas e presidente Ranolfo, esse é um dos temas centrais, inclusive, da primeira Aquibom, que vai acontecer em Bom Retiro do Sul, de 7 a 9 de novembro de 2025, né, que vai ser a primeira feira estadual de aquicultura, ou seja, a primeira vez que nós vamos reunir todos os grandes atores desta cadeia produtiva, né? Na semana que passou agora, tivemos o anúncio, através do secretário Edvilson e do secretário Covatti, que o Dia Estadual do Peixe, que agora vai ser a 7ª edição, vai ser realizado concomitantemente com a feira, e aí nós teremos os extensionistas da Emater de todas as cidades do Rio Grande do Sul presentes na feira para fazer grandes debates, grandes discussões sobre isso e discutir todos esses temas que são importantes, né? Eu diria até... presidente Ranolfo, que o senhor lá com o banco é o último ator que está esperando, olha, a cadeia está organizada, está estruturada, tem gente interessada em produzir e investir? Tem para quem tem o quanto produzir, tem quanto comercializar, tem. Opa, então peraí, agora eu estou aqui à disposição para conhecer esse processo e ser um agente de fomento disso, né? Não, sem dúvida alguma. Eu estou pré-agendado para estar presente no evento lá em Bom Retiro, né? Se tudo correr como eu estou imaginando, possivelmente esteja lá, mas se eu não estiver, porque coincidentemente nós temos a COP30 acontecendo em Belém do Pará na mesma datas próximas. Datas próximas, enfim, lá são 2 semanas o evento, né? Mas me parece que essas datas 7 e 9 estariam dentro do período lá da COP30, que nós devemos estar presentes, por todas essas razões que eu já expus anteriormente do Banco Verde, né, da sustentabilidade, enfim, mas nós vamos fazer um esforço para estar presentes lá em Bom Retiro, e se eu não estiver pessoalmente presente, o BRDE com certeza estará lá. Nós temos um escritório de representação, aqui no Rio Grande do Sul, é importante que eu aproveite que diga, né, nós temos a sede do banco, formalmente falando, no Rio Grande do Sul, e a agência de Porto Alegre fica aqui na Rua Uruguai 155, né, aqui então é o centro nosso no Rio Grande do Sul, e nós temos 4 escritórios regionais, em Lajeado, em Pelotas
em Passo Fundo e em Caxias do Sul. Então, nessas regiões, tem condições de fazer esse primeiro contato lá com o escritório regional. Da mesma forma, e não vou aqui dizer, porque não teria sentido, nós funcionamos nos demais 2 estados. Temos agências em Florianópolis e Curitiba e com escritórios regionais nos grandes centros regionais, em 4, 5 centros regionais de Santa Catarina e da mesma forma no estado do Paraná. Aqui, Mauro, tu me deu uma dica importante, vou utilizar até essa expressão dica, porque eu já vou pedir para a nossa equipe começar a interagir com o BRDE, com a GECUR, agência de Curitiba, e a GEFLO, agência de Florianópolis, especificamente com relação a essa questão, a essa temática, para ver de que forma nós estamos operando isso nesses outros 2 estados, né? Perfeito, ficamos gratos. Nós temos aí um conjunto de empresários que estão se mobilizando para fazer investimentos, né? Devemos em breve encaminhar ao próprio BRDE e outras instituições de fomento, e eu tenho certeza que essas experiências ajudam, né, aos técnicos, principalmente dentro do banco, a poderem tomar a decisão mais acertada, né? Mas, Lucas, veja que o ambiente aqui está propício, né? Tem negócios novos surgindo, tem possibilidade de investimento. Claro. E, consequentemente, as pessoas, como a gente já falava no outro bloco, são estratégicos. O CIE tem também projetos voltados a expandir suas atividades para outras regiões do estado, né? Mas, além disso, aqui ouvindo o presidente Rodolfo e vocês comentando, você sabe que o CIE é um Instituto de Ciência e Tecnologia Social, é uma ICTS, é a primeira do país, inclusive, né? Porque temos ICTs, mas não com o cunho social que o CIE se propôs a fazer, mas obviamente que nós trabalhamos todos os tipos de projeto. E quando eu ouço aqui o presidente falar, e aqui que existem empresários, obviamente que um quantitativo que passa muito dos 50%, 60%, quando você vai encaminhar projetos, principalmente o BRDE, BNDES, para questões de fomento, você necessita via ICTS. E nós estamos aqui justamente para facilitar todo esse trâmite, toda essa composição, e facilitar que os empresários, os investidores, empreendedores, tenham a metodologia certa para que até facilite aos técnicos ali do BRDE, né, presidente, para que eles consigam de uma maneira até mais fácil fazer a interpretação do que está sendo solicitado, enfim, de todo um processo aí que a gente sabe que demanda. Explicando assim um pouco melhor, talvez até mais simplificadamente para o nosso espectador, ou seja, o CIE hoje, através do seu ICTS, pode receber e acolher as empresas aqui que têm interesse em fazer investimentos. Sim. E, por exemplo, buscar recursos da FINEP, que são muitas vezes subsidiados ou até mesmo não reembolsáveis, né? Porque nós temos as 2 formas de financiamento pela FINEP, podem usar a estrutura e a tecnologia, o conhecimento do CIE para ser, digamos, o elaborador da proposta, do projeto, ser encaminhado e defendido para isso. Exatamente, todo o processo via o nosso ICTS. E justamente é essa questão que você coloca, né? Ter o corpo técnico para poder, dentro da linguagem adequada e correta das instituições de fomento, você cita aqui a FINEP é uma delas, né? Existem várias outras que a gente pode também acessar, justamente com essas 2 modalidades, os reembolsáveis com juros subsidiados e os não reembolsáveis, que aí sim tem que ser através de editais específicos, né? Alguns com contrapartida, outros não. Perfeito. E a expansão do CIE, Lucas, para o interior do estado como uma estrutura, né, de formação e qualificação de pessoas? Como é que está isso? Está de vento em popa aqui. Como nos últimos 4, 5 anos houve uma evolução muito forte do CIE no estado, e não só relativo, eu chamo aqueles produtos perenes, serviços perenes que nós temos, que é o estágio-aprendizagem, mas a gente ampliou muito essa gama de serviços, né? Já vista a própria ICTS, mas além disso, outros programas, como a gente desenvolve vou citar aqui ao Governo do Estado 2, que é o curso preparatório para o Enem. Hoje são mais de 5 mil jovens que estão aptos a começarem a estudar via o Universitário do Amanhã. Dia 4, inclusive, tem um lançamento aqui, aí vai ter mais uma novidade, mas que eu não vou dar spoiler. Temos o Gurias Conectadas, que é um projeto fantástico que fizemos junto com o Instituto Renner, né, e a International Foundation, que são
220 meninas, todas elas do CAD único, divididas em 4 municípios, todos impactados pela tragédia aí do ano passado, aonde nós estamos trabalhando as questões de tecnologia e moda com essas meninas para fazer uma preparação adequada para que elas consigam acessar o mercado de trabalho. Elas têm bolsa, têm uma série de incentivos, cada uma delas está recebendo, inclusive, um notebook ao final do curso, e com uma probabilidade muito forte de serem aí absorvidas pelo mercado da moda ou de tecnologia. E vários outros. E claro que isso tudo demanda uma estrutura ainda melhor do que o que nós temos. Já visto que a gente tem aqui em Porto Alegre, apesar de a gente ter no estado do Rio Grande do Sul hoje 62 escritórios, né, espalhados, estarmos presentes em mais de 450 municípios, né, seja com turmas de aprendizagem ou com alguns estagiários, nós começamos a também investir em estruturas próprias, né? Então, Porto Alegre já tem estrutura, Gravataí está inaugurando agora dia 22 uma estrutura própria de mais de 2.000 metros, Caxias está em construção, Bento Gonçalves entra em construção, Lajeado vai ter construção. São todas Pelotas, todas sedes que estamos fazendo investimentos para que se adequem a essa nova proposta do CIE e que elas tenham também todo esse aparato de estrutura, tecnologia e pessoal adequado para o desenvolvimento da juventude, inicialmente, e, claro, para uma melhoria da condição de vida social das comunidades onde nós estamos inseridos. Não, bacana, Lucas, e aqui sem fazer, obviamente, propaganda, mas de alguma forma divulgando, né? Fica o convite aqui para que empresários, né, empresas que hoje usam da mão de obra, né, de estagiários que são importantes para preparação e formação. Desculpe, né? Mão de obra de estagiário não. O estagiário está aprendendo, não é mão de obra. Né? Ou seja, estão aprendendo aí, estão se qualificando para inserir-se no mercado de trabalho, e aí que boa correção aqui o Lucas faz comigo, e é importante que seja ao vivo, né, Lucas? Claro. Porque é um espaço de oportunidade que a gente dá, né? E aquilo que o CIE consegue apropriar com isso, volta, né, em forma de investimentos, em forma de apoio a projetos sociais, e nosso instituto tem feito aí trabalhos em conjunto com o CIE e tem conseguido devolver para a sociedade ações importantes, principalmente, né, e aí eu preciso dizer isso, né, o CIE tem uma preocupação muito grande, né, de atender as populações em vulnerabilidade social e econômica, né, projetos sempre envolvendo o público que está dentro do CAD único, né, porque exatamente são as pessoas que estão nesse processo de marginalização ou de exclusão, e que a gente precisa trazer de volta, que é uma política, né, presidente Ranolfo, que está associada à outra ponta do processo que o senhor tão bem conhece, que é a questão da segurança pública, né? Sempre que eu incluo socialmente, economicamente alguém, eu diminuo os riscos da própria estrutura da segurança pública. Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero aproveitar, né, a fala do Lucas. Nós vivemos um momento muito difícil, de notícias ruins, de taxações absurdas, mercado financeiro, taxa Selic a 15%. Eu quero aproveitar e trazer uma notícia positiva, especificamente no tocante à tecnologia e inovação. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto de lei que autoriza a utilização do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a utilização do fundo para aporte e investimento exatamente nesse trabalho que a FINEP faz. Esse fundo tem hoje 22 bilhões de reais, né? Ou seja, é uma notícia promissora, muito boa para essa área. O fato que, como disse, ocorreu essa semana, e nessa turbulência de notícias ruins, é uma notícia extremamente saudável, eu diria assim, especialmente, e a inovação, a tecnologia está presente em tudo, e está presente aqui também, né? Nessa nova área, eu diria assim, que nós estamos aqui a discutir. Então, é uma notícia positiva essa que eu gostaria de celebrar e trazer aqui à mesa para o conhecimento de todos, né? Porque efetivamente é uma notícia muito boa, né? Perfeito. Presidente, eu quando vinha para cá, eu me compartilhava que estaria com o senhor aqui, e teve uma pergunta, né, que me foi pedida para que fizesse ao senhor, porque hoje a piscicultura, né, ela ainda é uma estrutura bastante incipiente, e ela tem tentado se fortalecer, e a Ana também pode depois falar um pouco sobre isso,
a partir de associações, né? Então, pequenos produtores, lá na minha cidade, inclusive, agora nós acabamos de criar a associação, né? Cada um está produzindo o seu peixe, mas nós estamos criando um espaço comum para vender o peixe no mesmo lugar, nós estamos criando a ideia de construir um pequeno abatedor em condições sanitárias para atender às regras de vigilância, para poder comercializar também o peixe abatido. E quando a gente pensa em financiamento, né? Quando a gente pensa em crédito para esse tipo de ação de pequenos produtores associados, há sempre a pergunta principal que vem, tá, mas nós não temos garantias, né? Existem disponibilidades eventuais de recursos que poderiam ser alocados para projetos pequenos como esse, sem as garantias muitas vezes exigidas? Aqui também, Mauro, é importante que nos dá a oportunidade de falar um pouco a respeito desse tema. Esse tema esteve muito presente exatamente no momento histórico e infeliz que nós vivemos há um ano atrás, foram as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. O que é o sistema financeiro? Né? Eu não tendo garantia, o custo do dinheiro vai sair muito mais alto. Ou seja, a garantia faz com que se tenha condições de aportar recurso numa condição melhor, mais adequada, né? Então, felizmente ou infelizmente, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, está num sistema legal que nós não temos como, salvo um programa específico, né? Um fundo garantidor, enfim, se modela alguma coisa nesse sentido. Mas sempre é bom trazer essa questão, porque banco, desculpe a expressão que eu vou utilizar, banco é banco. E o recurso sem garantia, ele vai sair muito mais caro, o custo dele vai ser muito mais caro. Então são situações que se estuda, se pode fazer um programa. É a mesma questão do que se chama popularmente, é verdadeiro isso, do subsídio, né, no juro, que seria a equalização de juros por um outro ente, né? Alguém está pagando aquela conta. Né? Essa é a verdade. Eu sempre fui muito transparente e não vou deixar de sê-lo aqui nessa mesa. Essa é a verdade. Então, nós temos que estudar um programa específico para isso. Mas, em regra, a garantia ela é fundamental, pois ela é a forma que se tem de fazer com que o custo da moeda não seja tão elevada na negociação, né? Então seria isso, mas caso a caso a gente tem que ver, dependendo, colocar um fundo garantidor, enfim, né? Muitas vezes a garantia não é aquela garantia tradicional do bem imóvel, pode ser de recebíveis, enfim, uma série de outras formas que se pode estudar aí, né? Perfeito, a gente tem falado muito, né, de que buscar às vezes os contratos com prefeituras, que a gente pode fazer a venda do peixe para merenda escolar e esse contrato servir como uma garantia. Né? Sim, exatamente. Tudo isso é possível de se estudar no caso concreto e se efetivar, né? Perfeito. E Ana, dentro desta linha, né, o presidente Arnolfo disse exatamente a questão de fundos que possam eventualmente servir aí de alavanca, né, para que o Banco de Fomento possa aportar o recurso, mas e ali naquelas situações de inadimplemento ou de situações de dificuldade que o produtor tenha, é possível se pensar algo no governo federal nesse sentido, através do Ministério, de ter uma política pública específica do Ministério da Pesca e Aquicultura voltada para isso? Mauro, é possível, né? É como eu digo, eu acho que o que falta é a gente ter um plano de negócios para o desenvolvimento da aquicultura no Estado. Nesse momento, aí sim a gente pode ter uma proposição, ou pelo Estado, ou pelo governo federal, de algum tipo de incentivo subsidiado, né, ao fomento e ao desenvolvimento da cadeia produtiva. E aqui me lembro, Mauro, que nós temos no Estado uma política estadual de desenvolvimento da aquicultura, que ainda não foi regulamentada. Então, eu penso que aí é uma oportunidade de se abrir uma discussão em nível estadual, né? Porque eu acho que a solução, de certa forma, tem que ser com o olhar dos gaúchos para a nossa realidade, né? Dentro da nossa perspectiva. É interessante, né, se inspirar como outros estados fizeram o desenvolvimento dessa cadeia produtiva, mas nós temos, obviamente, a nossa realidade diferente, né?
O Estado, só lembrando aqui para quem acompanha a piscicultura, ele foi pioneiro na piscicultura no Brasil, no Estado do Rio Grande do Sul. Trazido pelas cooperativas, acho que é Cotrijuí, né, da época, no passado. que é no passado, com o policultivo de carpas. E hoje ainda é o principal cultivo, né? Tradicionalmente, o pequeno produtor ainda se utiliza desse policultivo de carpas, né? Que hoje não tem um mercado tão importante, mas que é a maior produção no estado, né? E que também pode ser utilizado até com outros tipos, com outras apresentações de produtos, por exemplo, né? Tem um empreendedor lá na região norte que ele desenvolveu uma polpa de pescado, então, que isso para colocar no mercado institucional é maravilhoso, né? Tu faz o bolinho, tu faz uma lasanha, tu faz uma massa, tu faz um pastel, tu tem um aproveitamento muito bom utilizando essas espécies que, né, que não tem uma aceitação tão grande no mercado fora da Semana Santa. Sim. Né? Então, eu acho que essa oportunidade de discutir, quem sabe possa ser uma pauta lá no nosso evento, né? Já estou me apropriando do teu evento, Mauro. Não, o evento é nosso, é do setor, né? Então, eu acho que pode ser uma pauta interessante se discutir essa regulamentação. Porque aí a gente pode pensar em algumas políticas que o Estado também possa, né, apostar nessa cadeia produtiva e, de alguma forma, subsidiar ou incentivar o desenvolvimento. Eu aproveitaria, Mauro, para fazer uma sugestão até, que é o seguinte: nós temos agora no Rio Grande do Sul uma novidade, que é uma agência de desenvolvimento, que é a Invest RS. Não é banco, ela faz exatamente essa interlocução, né, entre as partes, eu diria assim, o público, o privado, as áreas, enfim, o comércio exterior. Inclusive, nós inauguramos há cerca de 20, 30 dias atrás o escritório de representação da Invest RS em São Paulo. O Rafael é o presidente. Acho que seria importante procurá-los, conversar a respeito. Talvez possa ser aí, né, uma instituição que possa auxiliar nesse momento de a gente intensificar aí a aquicultura, né? Não, perfeito. E aí o senhor já deixou agora, devolvendo a dica, né? Nós temos já agendado aí para os próximos dias um novo podcast também, que nós já temos a confirmação do secretário de Agricultura, Edvilson Brum, do secretário Covatti, né? E vamos estender o convite, eu acho que ao Rafael, porque ele pode ser talvez o elo de integração. Claro. Porque claro. o secretário Covatti tem dito, né, de forma reiterada, inclusive porque a tragédia, né, na região do Vale do Taquari e em outras regiões acabou afetando muito os produtores de peixe que tinham ali seus açudes, que tinham seus reservatórios às margens do rio Taquari, do rio Pardo, enfim, de todas essas regiões. E ele tem o desejo, né, de, quem sabe, fazer ainda, usando próprios recursos do Funrigs como uma fonte, né, para poder contribuir que esses produtores não só se recuperem, mas talvez possam até fazer um investimento mais qualificado, potencializado. E este, inclusive, é um dos pontos que nós queremos levar para a feira, e talvez a política estadual, né, que foi mencionada aqui, e a parceria com a Invest RS possa ser o elo em que a gente encontre, né, as conexões suficientes para, quem sabe, alavancar esse recurso através do BRDE e dos outros bancos públicos do Estado, né, tanto o Banrisul quanto o Badesul, que eventualmente também poderiam participar desse processo. Então, acho que é importante, né, que a gente vá reunindo essas pautas todas, porque isso é o que enriquece a feira. Às vezes a gente pensa que a feira é a exposição, é poder caminhar por lá, é comprar uma pipoca, é participar de um show. Mas, na verdade, a riqueza do evento está exatamente por trás das grandes discussões que podem surgir para alavancar um setor tão importante como esse. Eu acho que nós estamos nos encaminhando aqui também para o final, né, e eu gostaria de agradecer mais uma vez tanto ao Lucas, né, ao presidente Ranolfo, à Ana, e passar aqui então para o Lucas para suas considerações finais antes da gente fazer o encerramento deste podcast, e agradecendo mais uma vez, Lucas. Imagina, o agradecimento é todo nosso, Mauro, obrigado pelo convite. Queria parabenizar a você e aí a toda a equipe que está trabalhando arduamente, e isso demonstra aí o espírito também de empreendedorismo que você tem, porque não é fácil,
né? Montar uma proposta de uma vez que vocês estão fazendo é fantástico, conto com o nosso apoio e prazer dividir a bancada aqui com o presidente e nosso ex-governador, uma figura ilustríssima. A Ana não conhecia, um prazer, né? E à disposição sempre. Obrigado, Lucas. Ana, também quero te agradecer e também pedir, né, aqui reiterar, né, a tua sensibilidade que tem tido conosco, né, de tentarmos também trazer o Ministério da Festa e Cultura presente no evento. É um evento importante para o Estado, é inovador para o Estado, e eu sei que isso também é importante para você que quer conduzir toda a política pública aqui, e te agradecer também por estar presente. Queria aproveitar a oportunidade que estamos falando em aquicultura para lembrar os aquicultores que está encerrando o prazo para finalizar o seu registro junto ao Ministério da Pesca, né? Porque nós tivemos no passado vários registros que não foram concluídos os processos, finalizando com a licença do aquicultor. E o nosso prazo está encerrando, Mauro, se tu puder me auxiliar nisso. Final do mês encerra, todos aqueles registros vão ser cancelados se não for concluídos os processos. E é fundamental para o Ministério, porque é previsão em lei, né? O aquicultor tem que ter a sua licença junto ao Ministério, e outra também porque nós precisamos desses dados, dessas informações, para justamente nos servir de subsídio para as políticas públicas, né? Ter esse cadastro. Então fica aqui, né, o nosso convite, né, para que todos os aquicultores do Estado, né, acessem lá o site do Ministério, para que a gente possa então fazer aí os registros. Acabamos, eu acho, de concluir o nosso registro lá da empresa, atualizando o registro, né, que é importante, até porque algumas linhas de crédito hoje exige o RGP, né? Então ele é importante, assim como o licenciamento. Nós estamos analisando no BRDE, uma das condições para a liberação dos recursos é o licenciamento do empreendimento, então é importante, né? O RGP, o licenciamento, então, né, fica aí o convite para que todos façam. O prazo está encerrando e não vamos perder a oportunidade de trabalhar formal, legal, bonito, para garantir, né, um produto de qualidade, mas acima de tudo para a gente também poder acessar crédito, poder acessar mercado com todos esses requisitos. Presidente Ranolfo, obrigado, uma satisfação reencontrá-lo, revê-lo e um prazer imenso tê-lo aqui conosco, né, neste Mauro Rauschel, Inteligência, Conexão Estratégica, né, um negócio que nós estamos trabalhando, né, para poder falar um pouco mais sobre o desenvolvimento do Estado, sobre temas importantes, né, políticas importantes, não às vezes as políticas consolidadas, mas nós queremos exatamente trazer para este espaço, né, de conversa sempre aquilo que possa gerar oportunidade para empreendedor, para investidor, para o mercado, enfim. Então, muito bom tê-lo aqui conosco. Tá bom, Mauro. Eu que agradeço. Quero dizer que foi uma satisfação ter estado aqui. Foi muito prazeroso discutir com o Lucas, com a Ana, discutir no bom sentido, é claro. Se acresceu uma série de conhecimento, até eu diria, e eu não tenho dúvida alguma, né, que essa pode ser uma nova vertente não, né, mas pode ser uma vertente de negócios muito importante em termos de futuro para o nosso Estado, para as pessoas, enfim, para as comunidades. Então, saio daqui muito satisfeito pelo que eu ouvi e a possibilidade que enxergo, né, de efetivamente a gente fazer crescer essa área e não tenho dúvida, como disse, que tem como colocar isso no mercado internacional. Enfim, é só nos organizarmos, né, e levar adiante essa ideia. Então, fico sempre à disposição, e lá no BRDE estamos, como sempre, à disposição da sociedade gaúcha, catarinense e paranaense. Ótimo, obrigado, governador. E vou aproveitar aqui, né, como o senhor usou a expressão vertente, no sentido de ser um viés, um caminho, mas também para nós na aquicultura, né, vertente tem a ver da água que verte do solo, claro. Né, que abastece os nossos pequenos riachos, os nossos reservatórios de água, né? Então acho que isso realmente é importante, né, quando a gente tem todos os atores de mercado, né, desde a política pública, desde formação de pessoas, desde quem conhece do tema e quem é responsável por investimento, a gente sabe que esta vertente é forte, que a gente vai produzir água de qualidade, produto de qualidade, e vamos entregar para o mercado, né, um peixe, né, que possa aí atender às necessidades e às condições que a população espera. Bom, agradecendo aqui aos nossos convidados, a Ana, o Lucas e o presidente Ranolfo, né, encerramos este podcast de Mauro Rauschel, Inteligência, Conexão e Estratégia.
Mas convidamos você para que esteja sempre nos acompanhando, nos seguindo nas redes sociais, nos nossos canais de veiculação de todo o conteúdo produzido aqui e que em breve estaremos de novo reunidos com outros convidados para continuar discutindo os temas importantes para o desenvolvimento do Estado e para também o desenvolvimento da piscicultura. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.